Esses são um dos seres vivos mais impressionantes que existem no nosso planeta. Elas estão presentes em quase todos os ambientes da Terra, podem ser encontradas no solo, na água e até mesmo dentro do corpo dos seres humanos. Estamos falando das bactérias. E o que tem dentro do seu corpo? E se o leite fermentado contém bactérias, por que nos alimentamos dele? Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. As bactérias são seres vivos unicelulares procariontes. Isso quer dizer que possuem somente uma célula, e o seu material genético, o DNA, não está envolvido por uma membrana e nem por um núcleo individualizado que o separa do citoplasma. O DNA está mergulhado em uma espécie de gelatina, chamada de hialoplasma. Ela é formada por água e várias substâncias dissolvidas. Dentro do reino dos seres vivos, as bactérias estão incluídas no reino Monera, e estão subdivididas em dois grandes grupos, o das arqueobactérias, que são bactérias primitivas, e semelhante aos primeiros seres vivos. Elas vivem em condições ambientais extremas a de outros seres vivos, como por exemplo as bactérias halófitas, que vivem em lagos muito salgados, e as bactérias termoacidófilas, que são aquelas que vivem em fontes de águas quentes e ácidas. O outro grupo são o das eubactérias, chamadas de bactérias verdadeiras. Elas formam o grupo mais numeroso e diversificado das bactérias, e incluem também as cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis. As bactérias variam de forma e tamanho. Suas estruturas incluem uma cápsula, que é a camada mais externa de uma bactéria, composta principalmente de polissacarídeos, que são açúcares, embora em alguns casos possa conter polipeptídeos, que são proteínas. Mas nem todas as bactérias possuem cápsulas. Quando apresentam a cápsula, ela faz a função de proteção e adesão a superfícies e tecidos. As bactérias têm mobilidade para se deslocar pelos ambientes. Uma estrutura em forma de fio que proporciona essa mobilidade é chamada de flagelos. Outro componente presente na parte externa da bactéria e que ajuda na adesão a superfícies é conhecida como fímbrias. Já a estrutura que auxilia na troca de material genético entre as bactérias é chamada de pile. Outro componente de uma bactéria é a parede celular. Sua composição varia entre bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Quando é gram-positivas é grossa e composta de peptidoglicano. Já quando é gram-negativa, possuem uma parede celular mais fina de peptidoglicano, mas também uma membrana externa contendo lipopolissacarídeos. Outra camada de uma bactéria é a membrana plasmática. Ela é composta de uma bicamada lipídica que tem a função de regular a entrada e a saída de substâncias. Após essa membrana chegamos ao citoplasma. Nesse ambiente gelatinoso de hialoplasma encontramos outros componentes como o ribossomo, que desempenha um papel crucial na biologia das bactérias. Ele faz a tradução de RNA mensageiro de proteínas. Esse processo é fundamental para a tradução das informações genéticas do DNA, e também a produção de proteínas necessárias para o funcionamento e a sobrevivência da célula bacteriana. As bactérias não são iguais umas com as outras. A sua morfologia pode apresentar diferentes tipos. Quando elas têm formas esféricas ou ovais, chamamos de cocos, mas também podem ter formas de bastonetes ou serem cilíndricas, e chamamos de bacilos. Já quando tem a forma de espiral ou uma helicoidal rígida, chamamos de espirilos, mas se esse mesmo formato tiver uma espiral ou helicoidal flexível, chamamos de espiroqueta, mas se for de uma forma curvada como o sinal gráfico de vírgula, chamamos de vibriões. Assim como os demais seres vivos, as bactérias precisam de energia para sobreviver, e com base na fonte de energia elas podem ser divididas em bactérias que produzem seu próprio alimento, que são chamadas de autotróficas. Elas produzem seu próprio alimento utilizando a luz solar para o processo de fotossíntese. Com isso, são chamadas de bactérias fotoautotróficas, como é o caso dessas cianobactérias. Já quando utilizam substâncias inorgânicas para produzir o seu próprio alimento, elas são chamadas de bactérias quimioautotróficas, como é o caso das nitrosomonas. Mas quando as bactérias não conseguem fabricar o seu próprio alimento e buscarem outros meios, elas são chamadas de heterotróficas, ou seja, elas buscam nutrientes em matéria viva. Agora vem a pergunta: se o leite fermentado contém bactérias, por que consumimos esse alimento? Tudo isso tem a ver com a patogenicidade das bactérias, ou seja, se elas fazem bem ou mal para os humanos. Quando elas são não patogênicas, elas não causam doenças para os seres humanos e muitas vezes fazem muito bem para o organismo, como é o caso do leite fermentado. Ele contém bactérias conhecidas como probióticos, pois durante a fermentação as bactérias convertem a lactose, que é o açúcar do leite, em ácido láctico.
Isso dá ao leite fermentado um sabor característico e textura mais espessa, ajudando a equilibrar a microbiota intestinal e promovendo uma digestão saudável. Elas ajudam também o sistema imunológico a combater infecções causadas por outras bactérias que são chamadas de patogênicas. As bactérias patogênicas são as que causam doenças em outros animais, nas plantas e também nos humanos. Elas podem provocar doenças graves como a tuberculose e a cólera. Essas doenças podem levar até a morte. As bactérias são organismos microscópicos que desempenham papéis vitais nos ecossistemas e também na vida dos seres humanos. Elas são fundamentais na decomposição da matéria orgânica e fixação de nitrogênio, facilitando a fertilização do solo e o crescimento dos vegetais. São importantes também para a saúde da flora intestinal dos seres humanos, para a indústria e biotecnologia quando são usadas na produção de alimentos, medicamentos e enzimas industriais. Apesar de seus muitos benefícios, algumas bactérias podem causar doenças graves, mas práticas de higiene pessoal e o uso prudente de antibióticos é crucial para evitar o desenvolvimento de resistência desses incríveis organismos da natureza. Se quer conhecer quem é esse destruidor de bactérias que está aparecendo agora, clique no vídeo a seguir. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui, no canal Ciências.